desse mês. Graças a Deus por isso. Eu me sinto abençoado nessa manhã. E você também? Tem um hino da harpa cristã antigo que diz assim: conte as bênçãos, conte quantas são, uma a uma, dizer de uma vez. Há de ver surpreso quanto Deus já fez. Meu irmão e minha irmã, meu querido e minha querida, nessa manhã de domingo, seja grato a Deus, seja grata a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida, por todos os livramentos, aqueles livramentos que você percebe e aquele que você não percebe, que Deus está operando na tua vida. Nessa manhã tenha um coração grato, se achegue diante de Deus com gratidão, com louvor, com adoração, porque Ele é digno de receber o nosso coração de maneira inteira. Então seja inteiro diante de Deus, entregue suas emoções, entregue tudo diante dEle, porque Ele está querendo ouvir a tua voz nessa manhã, Ele está querendo ouvir a tua oração nessa manhã, o teu louvor e a tua adoração. Quero compartilhar com vocês nessa manhã, no Salmo 63, no capítulo 1, que diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, como terra árida e exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Nesse momento, Davi estava no deserto de Judá, fugindo dos seus inimigos. E ele estava clamando a Deus, ele estava adorando ao Senhor. E ele declara que a tua graça é melhor do que a vida. Então, nessa manhã, eu te convido para declarar também, aí na sua casa, aí do outro lado da telinha, que a graça de Deus é suficiente para a minha vida e para a tua. Eu te convido nesse momento a adorar o Senhor. Vamos cantar e bendizer o nome do Senhor, porque Ele é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa vida derramada aos seus pés. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, Senhor, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Coroamos, Senhor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos
Consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Eu consagro todo o meu ser a ti. Amém. Eu espero que tenha te abençoado essa manhã. Graças a Deus, coroamos a Ti, Senhor Jesus, nos derramamos aos Teus pés, consagramos o nosso viver diante de Ti, porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre, a Tua misericórdia se renovou em nossas vidas nessa manhã de culto, de manhã e graça. Nós estamos aqui, Senhor, para bendizer o Teu santo nome, porque Tu és digno, Tu és bom e Tu tens feito grandes coisas em nossas vidas. Por isso nós estamos aqui, por isso nós estamos felizes, por isso nós estamos rendendo a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão e o nosso culto. Nesse momento, irmãos, eu quero te convidar a participar também em adoração da oferta e do dízimo. E eu quero que você traga na sua mente, no seu coração, que essa é uma oportunidade que Deus nos concede de sermos participantes, de nós podermos participar do seu reino, de nós podermos participar de ações que abençoam vidas que estão necessitadas, vidas que estão em situação muito difícil, e essa igreja ela tem agido em prol do reino. Essa igreja é uma igreja missional urbana, que ela se preocupa com aqueles que estão em situação complicada, em situação de desfavorecimento, e nós podemos ajudar essas pessoas através das nossas contribuições, através das nossas ofertas, e que seja feito de maneira grata, com o coração cheio de gratidão. A própria palavra de Deus nos diz, em Provérbios capítulo 3, no versículo 9, ela nos fala assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós já estamos aqui nessa manhã honrando a Deus com as nossas primícias, com as nossas vidas diante dele, em louvor e em adoração. Mas a palavra de Deus nos orienta para que nós honremos ao Senhor com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda. E ele nos promete que se encherão fartamente os nossos celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Meu irmão e minha irmã, que nós possamos participar desse momento tão relevante, tão importante, que é o momento de adoração a Deus, não com o sentimento de barganha diante de Deus, aonde você vai participar com as suas primícias, com a primeira parte da tua renda, porque tem uma promessa de que terá o seu celeiro farto, o teu lagar será transbordado de vinho. Não por isso, não entendemos a lei da semeadura aplicada nesse momento, mas que seja a lei da semeadura na tua motivação, naquilo que brota do teu coração, participar, estar no meio do povo de Deus, participando da obra de Deus, essa obra que não para, que caminha adiante. Eu quero te convidar nesse momento, vai aparecer na tua tela o Pix da nossa igreja, a chave Pix, vai aparecer os dados para você poder contribuir. Eu quero te convidar para que você faça isso com amor, para que você se envolva, para que você não fique fora dessa oportunidade que Deus nos concede de ofertar, de dizimar na sua casa. Enquanto você faz a tua oferta, nós estaremos aqui louvando a Deus mais uma vez, com o coração cheio de gratidão, cheio de amor e disposto a abençoar aqueles que precisam ser abençoados. Que nós não tenhamos o dinheiro como um rei,
como um Senhor em nossas vidas, porque Deus, Ele abomina a idolatria, e tudo aquilo que toma lugar de Deus em nossas vidas é idolatria, e que o dinheiro não tenha o primeiro lugar em nossas vidas, que o dinheiro não venha a usar a sua força para nos tirar da presença do Deus Altíssimo, que o nosso Deus seja o nosso primeiro respirar, o nosso primeiro falar em todos os dias, que nós possamos, assim como nós fazemos, então que nós possamos ter esse desejo em nossos corações, de ofertar para Deus tudo que é primícia, tudo que é o que Ele tem nos concedido. Por Deus, quem determina a fartura e a bênção é o nosso Deus. Portanto, se envolva, não fique de fora. Em nome de Jesus, vamos louvar a Deus nesse momento. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém, graças a Deus. A glória de Deus tem brilhado no seu rosto, meu irmão, minha irmã. Deus tem feito presente em sua vida de maneira que as pessoas que estão ao redor de você percebam a presença dele no teu olhar. A luz de Cristo tem brilhado em sua vida. Que Deus possa te tomar nessa manhã, que Deus possa encher a sua vida da sua graça, da sua bondade, do seu amor. Que você possa transbordar da presença do Espírito Santo, para que você fique tão cheio do Espírito Santo, que você brilhe
e aonde você for, essa luz que brilha no teu olhar seja perceptível pelas pessoas e que as pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Que aonde você colocar a planta dos teus pés, as pessoas percebam, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, porque carrega a presença do Espírito Santo. Amém, querido? Deus abençoe a sua vida. Continuando nesse mês, nós estamos aqui falando, né, no culto de manhã e graça, sobre a série O Sofrimento Humano. E nós escolhemos o livro de Jó, né? Estamos na 3ª edição desse mês sobre o livro de Jó, né? A Bíblia nos diz que Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, né? Jó é uma pessoa do bem, é uma pessoa que procurava fazer as coisas corretas, é uma pessoa que tinha uma família bonita, tinha 10 filhos, ele tinha muitas propriedades, era um homem rico, ele era considerado o mais rico do Oriente, da sua comunidade, da sua região. Era um homem também que tinha o hábito de oferecer sacrifícios a Deus por conta de talvez os seus filhos vierem a pecar contra Deus, os seus filhos vierem a blasfemar contra Deus, e ele já fazia culto a Deus. E a Bíblia também nos relata que teve um momento, né, em que Deus, numa espécie de uma corte celestial, Deus estava reunido com os seus servos, com os seus filhos, e chegou a figura de um acusador, chegou a figura do diabo, do Satanás, do Lúcifer, né? E Deus chegou para ele: de onde você vem? Ele de rodear a terra e passear por ela. E Deus declara, né, para ele, falando assim: está vendo meu servo Jó? Homem íntegro, reto, e que se desvia do mal. E nesse momento, né, a Bíblia nos diz que Satanás, através de uma estratégia maligna, chegou para Deus e falou assim: mas ele é tão fiel, ele é tão íntegro, ele é tão reto e se desvia do mal porque o Senhor o cerca de muitas bênçãos, o Senhor o cerca de toda proteção, de toda prosperidade. Mexe na vida dele para ver se ele não vai blasfemar contra ti. Então o Senhor autorizou a Satanás mexer na vida de Jó, né? E Jó começou do nada ter a sua vida transtornada, ter a sua vida completamente de uma hora para outra, de um momento para outro. Tudo começou a dar errado, tudo começou a ficar difícil para Jó, né? Ele teve todo o seu gado, todo o seu rebanho morto, ele teve a sua família, os seus filhos, os seus 10 filhos, todos eles morreram. E Jó não blasfemou contra Deus, Jó não pecou contra Deus. E no outro momento, Satanás mais uma vez se apresenta diante de Deus e lança mais um desafio, porque Deus mais uma vez falou: está vendo meu servo Jó? Ele não pecou, ele não blasfemou contra mim, mesmo você me incitando a permitir que ele sofresse. Então Satanás chegou para Deus e falou assim: pele por pele, e ele vai blasfemar contra ti. E Deus então permitiu: você pode ir lá e tocar na saúde de Jó, você só não pode tirar-lhe a vida. E assim aconteceu. Jó foi acometido de uma doença terrível, né? Ele começou a ter chagas por todo o corpo, ele começou a ter furúnculos por todo o corpo, e ele foi afastado do meio do seu arraial, da sua comunidade. Ele que era tão quisto na sua comunidade começou a ser afastado por causa da sua doença, por causa da sua lepra. E estava ali todo o sofrimento de Jó. Aquele quadro, um homem que vivia uma vida tranquila, uma vida boa, um cara do bem, que se afastava do mal, temente a Deus, que procurava fazer tudo corretamente e sem nenhum motivo aparente, sem nada que ele tenha feito que pudesse motivar isso tudo a acontecer. Ele entrou numa fase de sofrimento intenso em sua vida. Até mesmo a sua própria mulher, né? Para encerrar esse primeiro quadro aqui de introdução, que nós estamos recapitulando, que nós já falamos, a sua própria esposa chegou para ele aqui no versículo 9 do capítulo 2 e diz assim: então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios.
Então Deus permitiu todo esse sofrimento na vida de Jó. Eu quero aqui mais uma vez dizer para você, declarar para você, eu não sei o que você tem passado, não sei o que você tem sofrido, eu não sei qual é a tristeza que tem envolvido os teus dias, mas eu quero dizer para você que Deus tem o controle de todas as coisas e que Deus, só Ele pode permitir que algo aconteça na sua vida. O diabo não tem poder sobre a sua vida. Deus tem todo o controle sobre a tua vida. Então creia que Ele sabe o que está fazendo. Se você tem passado por momentos difíceis, momentos complicados, creia que Deus tem o controle. Ele sabe de tudo, Ele sabe do amanhã, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece a sua vida. Amém, queridos? Então, nesse momento de sofrimento intenso que Jó está vivendo, é que muitos de nós lançamos a seguinte pergunta: por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu tanto sofrimento na vida de Jó? Né? E ao tocar no livro de Jó, nós pensamos que vamos obter as respostas a esses questionamentos. Nós pensamos que vamos ter resposta. Por que Deus permite a pessoa boa sofrer? Por que Deus permite a pessoa do bem sofrer? Mas o livro não responde. O livro de Jó não nos responde. Nada no livro nos responde a essas perguntas. Questões profundas que nós temos aqui. Nós temos perguntas sobre a justiça de Deus e se Deus opera o universo com os princípios da justiça. Não temos resposta nesse prólogo desse livro. Vamos ter uma direção no final desse livro que nós vamos chegar hoje. A razão do sofrimento de Jó não é revelada. Aqui na conclusão desse início desse livro, depois que Jó tem todo esse quadro de sofrimento, depois que ele tem a sua esposa deixando ele de lado, abandonando-o, né, ele recebe a visita de 3 amigos. 3 amigos que vinham distante, porque Jó, ele não é um israelita. Jó, ele não é de Israel, ele é da terra de Uz, é um lugar afastado e distante. O autor do livro nem nos dá conta em que período da história que aconteceu toda essa situação na vida de Jó, dando a impressão de que ele não quer que nós venhamos a nos deter nos fatos históricos, na história de Israel. Ele quer que a gente preste atenção, que a gente não se desligue e que esteja atento a toda a experiência de sofrimento da vida de Jó. Essa é a intenção do autor. E esses amigos que se aproximam de Jó, que na live anterior nós consideramos o título da mensagem como amigos conselheiros, são eles. Ele faz o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita. A chegada desses 3 amigos de Jó dá uma introdução da parte central do livro. Na maior parte dos seus capítulos é quando tem Jó e esses 3 amigos. Eles têm um diálogo profético, não, perdão. Eles têm um diálogo poético dentro desse meio desse livro, aonde Jó fala para o seu amigo e o seu amigo responde a Jó. E Jó responde a esse amigo e o outro amigo vem a responder. E tem todo esse diálogo poético extenso no meio desse livro. E nesse diálogo tem um debate de 3 questões, 3 pontos principais. Durante 3 ciclos é debatido 3 pontos principais. Primeiro, o caráter de Deus é verdadeiramente justo? Segundo, Deus dirige o universo estritamente no princípio de justiça? Se sim, como explicar o sofrimento de Jó? Porque a grande suposição de Jó e seus amigos é que a forma como a justiça de Deus deveria existir no mundo deveria ser estritamente sob os princípios da justiça. Se você é bom e honra a Deus,
coisas boas acontecerão. Deus certamente te recompensará. Agora, se você é mau e faz coisas pecaminosas, coisas ruins vão acontecer. E Deus vai te castigar. Esse é o entendimento do princípio de justiça que Jó e seus amigos entendem que Deus deveria governar o mundo. Só que Jó, ele tem um argumento constante de que ele é justo, de que ele é reto, de que ele é inocente. E se ele é inocente, então o seu sofrimento não pode ser um castigo divino. E ele tem razão sobre isso, porque aqui no capítulo 1, o próprio Deus declara para o acusador que Jó é íntegro, Jó é reto, e Jó se desvia do mal. Então, não poderia se aplicar isso aqui para ele, porque ele é inocente, ele se declara inocente. Então, todo esse sofrimento não está sendo porque ele pecou. Ele não aceita essa situação. Então, Jó, dentro desse diálogo que ele tem com seus amigos, ele acaba acusando o próprio Deus. Jó acaba acusando o próprio Deus. Ou Deus não comanda o mundo com justiça, ou o próprio Deus é injusto. Essa é a posição de Jó. Os amigos de Jó discordam dele. Os amigos de Jó dizem que Deus é justo. E Jó deve ter feito algo muito ruim para Deus castigar ele assim. Se nós formos esmiuçar o texto, os amigos de Jó dizem que Jó pecou contra Deus, por isso sofre o que está sofrendo. Os amigos de Jó dizem que os filhos de Deus pecaram contra Deus, por isso foram mortos. Jó protesta tudo isso. Jó não aceita nada disso. Isso tudo a gente pode ver dentro desse diálogo poético que tem, extenso, dentro do livro de Jó. Jó, ele não concorda. Jó, ele protesta tudo e ele se cansa dos amigos. Ele se cansa dos amigos a tal ponto que desiste deles. Desiste deles e ele quer levar o seu caso diretamente para Deus. Ele não quer mais tratar aquilo com os amigos dele. Até porque os amigos deles, enquanto conselheiros, estavam mais preocupados em acusar Jó para defender a sua fama de conselheiro, de amigo conselheiro. Só que Jó era uma pessoa que tinha experiência com Deus. Jó não era um iniciante do relacionamento com Deus. Jó era um homem que também tinha conhecimento. Então, não dá para tratar uma pessoa que tem conhecimento de Deus, que tem vida com Deus, de maneira superficial. Então Jó não aceitava aquilo e começou a querer levar o seu caso diretamente para Deus. E nós precisamos lembrar aqui que Jó, ele está vivendo altos e baixos, emocionalmente falando. Porque esses problemas todos, ele acreditava que Deus era justo. Ele sempre acreditou que Deus era justo. Vamos no capítulo 27. Capítulo 27, no versículo 2. Diz assim, Jó diz assim: tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Então Jó, ele acreditava que Deus era justo, mas agora ele não consegue assimilar todo aquele sofrimento que ele está vivendo. Capítulo 16, no versículo 9. Jó diz assim: na sua ira me despedaçou e tem animosidade contra mim rangeu os dentes e como meu adversário aguça os olhos. Então Jó não consegue entender todo aquele sofrimento que ele está vivendo, porque ele entendia que Deus era justo. Então, em alguns momentos, Jó acusa Deus, declara que Deus orquestrou toda a injustiça do mundo. Capítulo 9, no verso 22. Vamos ver de perto essa declaração de Jó. Capítulo 9, versículo 22. Diz assim: para mim tudo é o mesmo. Por isso digo,
tanto destrói ele o íntegro como o perverso. Se qualquer flagelo mata subitamente, então se rirá do desespero do inocente. Então, em alguns momentos, Jó acusa Deus. Ele declara que Deus orquestra e orquestrou todo o sofrimento humano do mundo. Só que Jó conhecia Deus e ele está vivendo uma gangorra emocional, ao mesmo tempo que ele crê e teme a Deus na sua justiça, ao mesmo tempo ele quer achar uma justificativa por tudo que ele está sofrendo, e ele então resolve acusar Deus. Mas depois de tudo isso que ele declara, ele mesmo fica aterrorizado com si mesmo ao pronunciar esses pensamentos. Ele quer ter esperança que Deus é verdadeiramente justo. No capítulo 27, versículo 8. Capítulo 27, versículo 8. Ele diz assim: porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida? Quando Deus lhe arrancar a alma? Então, ele quer ter esperança que Deus é verdadeiramente justo. Ele sabe, ele conhece a Deus, ele sabe da justiça de Deus. Mas ele se sente muito confuso nessa parte e se declara totalmente inocente. Podemos confirmar isso no capítulo 31, verso 35, que diz assim: tomara eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda e que meu adversário escreva a sua acusação. Então Jó aqui, ele coloca a sua inocência, ele diz assim: eis aqui a minha defesa assinada. E ele exige que Deus apareça pessoalmente para poder se explicar. Vamos ler mais uma vez. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada. Eu sou inocente. Que o Todo-Poderoso, que Deus, que o próprio Deus me responda. Que o meu adversário escreva a sua acusação. Então ele aqui, além dele se declarar inocente, além dele se declarar que ele não é merecedor de tudo o que ele está passando, e ele não quer mais ouvir as explicações, as acusações dos seus amigos, ele se coloca diante de Deus. Ele quer que Deus se manifeste e diga para ele o que está acontecendo. Ele quer entender o que está acontecendo. E nesse momento surge a figura de um outro homem chamado Eliú. Eliú, o Buzita, que também tem o mesmo pensamento de Jó e dos seus amigos sobre a justiça de Deus, com relação à justiça de Deus, que Deus é justo e governa o mundo nos moldes da justiça. Só que ele tem um pensamento um pouco diferente dos outros amigos de Jó. Ele conclui melhor por que as pessoas boas sofrem. Ele diz que pode não ser apenas um castigo por pecado. O sofrimento humano pode não ser por um castigo de algum pecado do passado. Deus pode permitir o sofrimento como um aviso, como um alerta, para ajudar as pessoas a não pecarem no futuro. Deus também pode usar o sofrimento e a dor para tratar, para moldar o caráter do homem, ou para trazer lições preciosas para a vida do homem. Nós precisamos ter esse entendimento, que nem todo sofrimento que nós passamos é fruto de um pecado. Talvez Deus esteja agindo na sua vida, ou na minha vida, através da dor, através do sofrimento. Talvez Ele queira moldar o meu e o seu caráter. Talvez Ele queira trazer lições preciosas para a minha e para a sua vida. Que nós possamos ter aguçado o nosso discernimento espiritual para entendermos o que está acontecendo ao nosso redor e em nossas vidas. Eliú também também não explica o sofrimento de Jó, mas ele afirma que Jó está errado em acusar Deus de ser injusto. Aqui,
nessa altura do texto, Jó não tem nem a oportunidade de responder a Eliú, porque Deus entra em cena. Deus que até agora estava só ouvindo e assistindo a todo esse cenário, ele resolve se manifestar, ele resolve mostrar a sua soberania, ele resolve mostrar para Jó, para seus amigos, para mim e para você, quem é que tem o controle de todas as coisas, né? Então, no capítulo 38, diz assim: depois disto, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Então aqui Deus, ele começa a responder a acusação, ele começa a responder a Jó da acusação dele ser injusto e incompetente em administrar o universo. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos, Jó, como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Aí Deus resolve levar Jó aqui para um passeio virtual, para um tour virtual, e faz uma série de perguntas para Jó. Eu vou estar comentando algumas aqui só, não dá para ler tudo, que é muita coisa. Mas Deus começa a perguntar para Jó, né? Quando ele diz assim, ó, cinge, pois, os seus lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estava tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Começou. No versículo 8, ele diz assim: ou quem encerrou o mar com portas, quando o enrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Versículo 16, acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ou viste essas portas da região tenebrosa? Tens, Jó, por acaso ideia nítida da largura da terra? Dize-me se o sabes. Versículo 25. Quem abriu regos para o aguaceiro, ou caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no ermo em que não há gente, para descedentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da terra. Mais alguns versículos. Versículo 29. De que ventre procede o gelo, Jó? E quem dá à luz a geada do céu? Versículo 37. Quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Sabes tu, capítulo 39, verso 1, sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou cuidaste das costas quando dão as suas crias? Podes contar os meses que cumprem? Ou sabes o tempo do seu parto? Capítulo 40. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim arguia a Deus que responda? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderei eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. E Deus continuou, no versículo 7, cinge agora os lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Acaso anularás tu, de fato, o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus? Versículo 10, quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Eu acho que eu não gostaria de estar nos lombos de Jó nesse momento. Depois de tanta coisa que ele falou sobre Deus, sobre a justiça de Deus.
Aqui Deus desconstrói toda a suposição de Jó e de seus amigos com a sua visão humana de como achavam que Deus deveria governar o universo, estritamente dentro do princípio de justiça. Mostra que o universo é um lugar vasto e complexo e que Deus controla tudo, todos os detalhes. Jó não pode tirar conclusões através do pequeno horizonte de sua experiência de vida. Sua visão é muito limitada. A nossa visão é muito limitada diante de Deus. Jó não pode e não tem condições de fazer uma acusação tão grande sobre Deus. Meu irmão e minha irmã, quantas vezes nós, eu e você, por causa do sofrimento, porque não entendemos uma perda, porque não entendemos tantas coisas que acontecem de ruim em nossas vidas, nós acusamos a Deus. Nós não temos conhecimento. O nosso conhecimento, a nossa visão é limitada. Não podemos acusar a Deus. Temos que crer, temos que ter fé. Concluindo essa questão do sofrimento de Jó, por que há sofrimento no mundo de Deus? Por que Deus permite sofrimento no mundo que Ele mesmo criou? Seja sofrimento causado por terremotos, por tsunamis, por Covid ou por outros humanos. Deus não explica por quê. O que Ele diz para mim e para você é que nós vivemos num mundo complexo e surpreendente. E que pelo menos por agora, ele não foi projetado para evitar o sofrimento. Essa é a resposta de Deus. Nós vivemos num mundo extremamente complexo, extremamente surpreendente. E nós precisamos confiar em Deus em todo momento, em todo instante. Jó desafiou a justiça de Deus. Deus responde que ele não tem conhecimento suficiente sobre o nosso universo para fazer tal afirmação. Jó exigiu uma explicação completa de Deus. E o que Deus pediu a Jó foi o quê? Confiança em sua sabedoria e em seu caráter. Capítulo 42, versículo 1 a 6. Estamos partindo para o final. Então, Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó respondeu a Deus com humildade e arrependimento. Ele pede desculpa por acusar Deus. Ele reconhece que ele exagerou. Meu querido irmão, minha querida irmã, essa é a postura que Deus espera de nós. Quebrantamento e arrependimento, com o entendimento de que Deus é que tem o controle das coisas. Nós somos limitados. Nós precisamos confiar em Deus. Precisamos entender que Ele tem um controle do universo. Precisamos entender, quando Ele relata aqui no capítulo 38, tantas perguntas que Jó não tem resposta, Ele mostra a sua magnitude, Ele mostra a sua grandeza, a sua soberania, o seu poder, a sua imensidão. E nós precisamos crer em Deus. A conclusão desse livro e dessa história fantástica de Jó vem com Deus reprovando os amigos de Jó. Podemos ver aqui no versículo 7 do capítulo 42. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto,
como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecer holocausto por vós. E Deus aprova Jó. Por incrível que pareça, Deus aprova Jó. Não por tudo que Jó fez, mas Deus aprova a luta de Jó. Deus aprova como ele veio honestamente, com toda a sua emoção e dor, querendo falar com o próprio Deus. Isso Deus aprovou. E isso nos traz uma lição. Deus quer nos mostrar que o caminho certo para processar o momento de dor e de sofrimento é perseverar em oração, é perseverar diante de Deus, é buscar a face do Senhor, porque o véu foi rasgado, nós temos acesso a Deus, com sinceridade de coração, com arrependimento, com quebrantamento diante de Deus, com um coração sincero, com um coração verdadeiro, diante do Senhor, Ele vai nos ouvir, Ele vai ouvir o meu e o seu clamor. Jó tem a sua restauração completa. Podemos ver aqui no versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Olha que interessante. No versículo anterior, versículo 8. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Isso é Deus falando para os amigos de Jó. Porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foi Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofá, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Olha que interessante, que Deus mudou a sorte de Jó. No versículo 10, diz aqui, Deus mudou a sorte de Jó quando? Quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. E por aí vai. O livro de Jó não revela o enigma do porquê as coisas ruins acontecem com as pessoas boas. Mas, pelo contrário, nos convida, a mim e a você, a confiarmos em Deus quando nos depararmos com o sofrimento, em vez de tentarmos descobrir as razões para isso. Porque quando nós tentamos descobrir as razões para isso, a nossa tendência é de simplificar Deus. A nossa tendência é de colocar Deus dentro de um tamanhozinho que a nossa mentalidade alcança. Queremos justificar e acabamos acusando a Deus, mas com as nossas bases limitadas, com um conhecimento limitado. Aprendemos que devemos levar honestamente nossa dor e sofrimento a Deus e confiar que Deus realmente se importa e que sabe o que está fazendo. Quero concluir essa série de mensagens sobre o sofrimento humano, dizendo para mim e para você, porque a palavra primeiro passa por nós que estamos aqui falando. Dizer para mim e para você que Deus tem o controle de todas as coisas. Independente do que nós passarmos, independente do tamanho da nossa dor, nós precisamos entender que o nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. E assim como Jó, precisamos declarar, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que o sofrimento que talvez você esteja passando nesses dias, que esse sofrimento não te leve para tristeza, para depressão,
para a solidão, mas que o sofrimento que você possa estar passando te leve a ser cheio de esperança, a ser cheio de ousadia diante de Deus, a ser cheio de expectativa de que Deus tem um controle, que você consiga em Deus reunir forças para buscar a sua presença, para buscar cada vez mais a sua face, não apenas as suas mãos, mas a sua face, para que você daqui a pouco possa dizer como Jó disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus abençoe a tua vida, rica e poderosamente, que essa palavra ministrada alcance o seu coração e que você possa entender que Deus é bom, todo o tempo Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e a sua bondade e misericórdia se renovam a cada manhã. Se encha da presença de Deus, confia nele sempre, o mais Ele fará. Amém? Eu quero orar nesse momento. Santo Deus e Pai, quero te agradecer, Pai, por essa palavra, Pai, que passou primeiro pela minha vida. Ó Pai, eu te peço que essa palavra encontre, meu Pai, corações, assim como uma terra fértil, meu Pai, que receba e dê frutos. Ó Deus, que essa palavra, Pai, alcance os corações que estão talvez sofrendo por algum motivo, talvez por alguma perda, talvez por enfermidade, desemprego, necessidades tantas que o povo tem passado, Pai. Ó Pai, que cada um desses meus irmãos, dessas minhas irmãs que ouviram a Tua palavra, que ela possa, meu Pai, fortalecer, que ela possa, meu Pai, trazer esperança, que ela possa, meu Pai, trazer convicções de que o Senhor está no controle, que o Senhor nunca perdeu o controle e que daqui a pouco essa luta vai passar, porque o Senhor é bom o tempo todo o Senhor é bom, a sua misericórdia, a sua bondade duram para sempre. Eu te peço no nome de Jesus, que tu visite cada lar nessa manhã de domingo, que tu possa abençoar, meu Pai, cada família, que tu possa abençoar, meu Pai, cada pai, provedor, que não falte o pão nessa despensa, que não falte saúde dentro dessa casa, que não falte a alegria do Espírito Santo dentro desse lar, que o Senhor possa preencher com o teu Espírito todos os cômodos dessa casa, mas principalmente o coração de cada um dos meus irmãos. Eu oro a Ti entregando esse dia no Teu altar e Te agradecendo por tudo que o Senhor já fez e o que o Senhor ainda fará. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Quero deixar aqui com vocês alguns avisos. Logo mais, às 18 horas e às 20 horas, nosso culto presencial com o nosso querido, nosso amado pastor Rafael Lemos, que tem trazido todos os domingos uma palavra rema, uma palavra nova, uma palavra que tem conduzido o seu povo aqui em Cabo Frio. Não deixe de vir. Você irá ser abençoado com certeza. Amanhã pela manhã, segunda-feira, às 8 horas, a irmã Rosilda convida a você e a mim para estarmos aqui presencialmente em oração. Esse momento tão importante da igreja, que é o momento de orar, é o momento de interceder, é o momento de estabelecer as bases da igreja, que é a oração. Não fique de fora, venha interceder, traga a sua causa, traga o seu problema, mas traga também o seu coração disposto a orar por outras pessoas, pela direção da igreja, pela direção desse município, pela direção do Rio de Janeiro, por todas as lideranças que tem no nosso país. Venha, aproveite esse momento, 8 horas da manhã, não fique de fora. Na quinta-feira temos a Quinta do Avivamento. Tem sido quinta-feiras abençoadas. Você não pode perder. Próxima quinta-feira, Quinta do Avivamento. E na próxima sexta-feira, às 20 horas, ainda na live, o pastor Júlio e a sua esposa Ana, e junto com a sua equipe, estão aqui na oração do Getsemane. Momentos ímpares que Deus tem movido céus e terra, Deus tem estabelecido curas, Deus tem libertado pessoas. Não fique de fora desse momento tão especial. Quero deixar também aqui o convite para o Amós 2022, o primeiro Amós desse ano da nossa igreja, né? O Amós é um retiro espiritual onde que você, principalmente, tem um encontro com você mesmo. Se você ainda não fez,
procure no final dos nossos cultos o irmão Tiago e a irmã Thaís e faça a sua inscrição. No mais, desejo que você tenha um domingo espetacular, junto com a sua família, aí no seu lar, que você tenha um almoço delicioso, que você tenha a presença do Espírito Santo abundante na sua casa e que logo mais nós estejamos juntos aqui para cultuar a Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Um bom domingo a todos.